Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante, que é um tema sobre a plataforma Databricks. Ela começou como algo específico para a área de engenharia de dados, mas agora está se tornando algo muito maior. O vídeo de hoje vai ser a respeito sobre algumas perguntas que vão te ajudar nas provas de Databricks. Eu mesmo estou estudando para algumas provas, que eu mesmo tirar algumas certificações dessa plataforma este ano. Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série, eu acho que vão dar uns total de 4 ou 5 vídeos, vamos ver aí dependendo como é que vai ficar a minha disponibilidade para responder aqui todas as perguntas, tá? Vão ser o total de umas 20 e poucas perguntas, então recomendo, vou criar uma playlist aqui no YouTube para que você possa acompanhar, tá bom? E aqui esse é o nosso primeiro vídeo. Então vamos lá para as nossas primeiras 7 perguntinhas, né? Então explicando para vocês que não são do mundo de dados ou do mundo de tecnologia, o que é o Databricks, que todo mundo está falando, inclusive agora a Databricks, ontem mesmo ela comprou uma plataforma nova de dados. Deixa eu só aqui pegar o nome da plataforma, mas antes disso, antes de pegar o nome da plataforma, explicar para vocês um pouquinho sobre o que é a Databricks. O que é a Databricks e como é que ela se diferencia de outras plataformas de processamento de dados. A Databricks ela começou, como eu estava falando, como uma plataforma específica para engenharia de dados, mas hoje ela é muito mais do que isso. Ela não é apenas para engenharia de dados, ela hoje também é para ciência de dados, aprendizagem de máquina, para você realizar consultas e análises estruturadas utilizando SQL. Você também pode fazer análise de estatísticas avançadas utilizando a linguagem R, ou até mesmo criar visualizações dentro do próprio Databricks. As principais linguagens de desenvolvimento e utilização dentro do Databricks é o Python, Scala, o SQL e o R, ok? Ela hoje é basicamente uma grande plataforma de engenharia e ciência de dados que está crescendo aí no mundo, tá? Deixa eu só pegar o nome aqui da plataforma, que eu não recordo agora qual foi o nome da plataforma que eles compraram. Cadê? E é uma plataforma de aquisição de dados. E aí, essa plataforma de aquisição de dados, com isso, comprando isso, ela se torna ainda mais relevante no mercado, porque ela traz mais um serviço para dentro da plataforma dela. Tá aqui, achei. O nome da plataforma é BladeBridge. Essa plataforma BladeBridge ela é especialista em fazer a conexão com as fontes de dados e aí fazer a integração entre a fonte de dados e a Databricks. E a Databricks viu essa oportunidade e aí comprou essa ferramenta. É igual a Coca-Cola. A Coca-Cola ela vê um grande player no mercado, um concorrente crescendo bastante, ela vai lá, compra aquela marca para integrar dentro do seu escopo. Assim a Coca-Cola fez com o Guaraná Jesus, eu acho que se chama Guaraná Jesus, incorporando aquela marca no seu portfólio de serviços ou de produtos. Então vamos lá para a pergunta número 2. O que é o Delta Lake e quais são os seus benefícios no Databricks? O Delta Lake, basicamente, ele é uma camada de armazenamento, tá? O pessoal confunde muito Delta Lake com Data Lake. O Delta Lake é um Data Lake? Sim e não. O Delta Lake ele é uma camada de armazenamento, uma forma de estruturação de dados dentro do Data Lake da Databricks. Então, só mostrando, Delta Lake. E o que é o Delta Lake? Uma das principais propriedades que o Delta Lake possui é o versionamento de dados, o controle de dados dentro do Databricks, que é o tal chamado o Time Travel. Você consegue visualizar as versões da sua tabela, versão 1, versão 2, quais foram os dados que foram alterados dentro daquela sua tabela. E a qualquer momento você pode fazer aquele velho rollback lá que os DBAs, eu mesmo fazia bastante, para uma tabela no momento de uma transação. O Delta Lake ele também garante as transações ACID, que é o que, né? As propriedades ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas 4 propriedades, mas são propriedades extremamente importantes para ambientes transacionais, para você garantir que aquela sua informação está correta.
Dentro do Data Lake, você também pode fazer o gerenciamento de esquemas, igual como se fosse um banco de dados normal também. O Delta Lake, ele suporta transações de merge, update e delete, coisas que são extremamente importantes para uma operação de um pipeline de dados. Pergunta número 3. Explique o conceito de pipelines ELT no Databricks. Então vamos lá, não é que o Databricks você não possa fazer o ETL, o tal chamado ETL, o Extract, Transform e Load. Também pode, mas no Databricks você tem um conceito um pouco diferente. Primeiro ele faz o load antes de fazer o transform. Isso tem um motivo específico, tá? Por quê? Dentro do extract, os dados são extraídos e armazenados na camada bronze, aquela tal chamada estrutura medalhão do Databricks, bronze, silver e gold. A depender da empresa, nós podemos ter uma quarta, quinta camada, dependendo, seja no início ou seja no final. Vai depender. Eu já trabalhei em clientes que tinham uma camada a mais antes da bronze, como a land, e depois da gold, que seria a application, por exemplo. Então vai depender muito de cliente para cliente. Mas falando sobre essas três camadas, a bronze, silver e a gold, falando sobre o extract, né? Então na camada no primeiro E, né, do extract do ELT, ele primeiro faz as extrações dos dados para a camada bronze, onde são os dados brutos que ficam ali naquela camada, sem nenhum tipo de transformação, da mesma forma como é na origem dos dados. No load dos dados, ele considera que é na camada silver, onde os dados são organizados na camada, onde eles acontecem a limpeza e a deduplicação dos dados nessa camada, caso exista. E no transform, já seria na camada gold, onde os dados são transformados para aquela necessidade específica, seja em um modelo está Schema, Snow, ou a depender da necessidade da arquitetura de dados que foi pré-definida. Então, nessa última camada, nós já temos as tabelas otimizadas para serem gerados relatórios para a área de negócio. Como eu te falei, vai depender de cliente para cliente. Eu posso ter uma quarta camada, onde vai ser a camada de application, onde eu posso ter ainda mais refinamento daquele dado. Então, assim, esse fluxo ele pode ser distribuído dentro do Spark para que ele possa atuar de forma paralelamente ou sequencialmente. Normalmente é sequencialmente, onde o dado ele vai ganhando enriquecimento de informação. Eu tenho o ouro aqui, o ouro em pó, e aí eu pego aquele ouro, eu transformo aquele ouro em uma barra, e dessa barra eu posso transformar em uma corrente, em um anel, em alguma coisa do tipo. É a mesma coisa, analogia que eu estou fazendo com a informação. Ok? Sobre pergunta número 4. Como a Databricks gerencia a escalabilidade dos workloads? Não vou entrar em detalhes sobre o que é os workloads agora, eu vou explicar em um outro momento, tá? Mas a Databricks ela gerencia a escalabilidade basicamente de duas formas. Seja verticalmente, aumentando o seu cluster, ou horizontalmente. E aí como é que ela faz esse gerenciamento de escalabilidade de forma horizontalmente? Você pode dividir a carga de trabalho fazendo particionamento de dados. Dentro desses particionamentos de dados pode ser em cima de data de cliente específico. Por exemplo, um tempo atrás eu precisei fazer um escalonamento horizontalmente sem que eu aumentasse o meu cluster, sem que eu aumentasse o meu custo em cima do meu cliente e melhorasse o desempenho das consultas ou das inserções em cima do Delta Lake. Isso foi feito de forma horizontalmente utilizando particionamento de dados. Você pode também fazer configurações de políticas de autodeterminação dos clusters para você fazer um escalonamento automático também e otimizar os custos, obviamente. Número 5. O que é um cluster no Databricks e quais são os principais tipos disponíveis? Basicamente, o Databricks ele possui dois tipos de cluster. O cluster interativo ou o job cluster, né? O que é o job interativo? O job interativo é aquele cluster que você está lá, abrir um notebook, o notebook vai ser a sua ferramenta de desenvolvimento, o seu arquivo de desenvolvimento, e lá você vai codar, escrever todo o seu código, seja de uma aplicação ou seja para um pipeline e um tratamento de dados específico. E o Job Cluster, o que é? O Job Cluster é quando eu vou lá, eu configuro o meu workload para eu ir lá chamar aquele notebook e fazer a execução
daquele notebook específico. Então eles chamam de Job Cluster, isso, são configurados para executar as tarefas específicas de um pipeline. Pergunta número 6. Como você lidaria com o gerenciamento de custos no Databricks? Basicamente, existem algumas formas para você fazer esse gerenciamento de custos no Databricks. Seria configurando políticas de autoterminação de clusters, que eu já comentei agora há pouco. Você pode configurar, quando aquele cluster terminar a execução, ele automaticamente desligar aquele cluster para que não fique gerando um custo mensal para você. Você pode utilizar cluster pools para minimizar o tempo de inicialização. Só é importante você entender um pouco sobre os clusters pools, porque se você não configurar de forma adequada, o cluster pool, no lugar de gerar menos custo para você, vai acabar gerando mais custo. É importante entender sobre o funcionamento dos clusters pools também. Você pode criar um monitoramento dos custos com um painel de auditoria e logs detalhados dentro do próprio Databricks. Você pode fazer criação desses painéis. Você pode separar os workloads críticos em clusters mais altos, de alto desempenho, e os clusters secundários com menor custo em clusters menores. Você tem que entender como é a carga de trabalho que é exigida para cada pipeline e separar para os clusters específicos, maiores ou menores. Porque, por exemplo, é a mesma coisa de você querer colocar um piloto de Fórmula 1 para dirigir um carrinho de kart. O piloto de Fórmula 1 ele vai querer o tempo todo exigir o máximo do kart, mas o kart ele tem a sua limitação. Então ele vai chegar no mesmo destino que um carro de Fórmula 1, porém numa velocidade menor e um tempo menor. E aí pode, muitas vezes, até consumindo mais combustível do que um próprio carro de Fórmula 1. Então você tem que entender como é que você vai fazer esse dimensionamento dos seus arquivos, dos seus pipelines, dos seus notebooks para cada cluster específico. Ok? E por último eu digo para este vídeo agora, para ele não ficar muito grande, o que são Databricks Jobs e como é que eles são configurados. Os Databricks Jobs, eu já comentei aqui superficialmente, mas na parte superior, eles são tarefas que são automatizadas para a execução dos pipelines ou dos seus scripts. Eles podem ser configurados em uma interface gráfica ou até mesmo por APIs, chamados por APIs, permitindo até o agendamento, como é o caso lá do iFlow. Eu posso utilizar o iFlow para chamar os Databricks Jobs e executar o meu pipeline através do iFlow, ok? Então, pessoal, é isso, um pouquinho das 7 perguntas. Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para o nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!